E se eu te dissesse que a sua maior fraqueza não é o que você faz de errado, mas o que você faz certo, na hora errada, no jogo do poder, não é o ataque que te derruba, é a sua resposta. E cada vez que você tenta se explicar, você entrega a arma para o inimigo. Hoje, eu vou te mostrar como parar de ser previsível e começar a ser intocável. A maioria das pessoas acredita que a influência vem de ter bons argumentos, de convencer os outros pela lógica e pela clareza. Só que, na prática, a clareza não é a moeda mais valiosa no jogo social. A percepção é. E percepção é moldada por presença, não por provas. Existe um momento específico em todo conflito, tão rápido que você quase não percebe. É quando alguém lança uma crítica, uma acusação ou uma provocação e você sente o impulso de responder. Esse impulso é automático, porque fomos treinados desde pequenos a nos explicar para parecer justos, honestos e corretos. É uma armadilha antiga. Quando você corre para explicar, está transmitindo algo que não sai pela boca, mas é captado por todos, que a outra pessoa tem autoridade para te colocar no banco dos réus. Ao se explicar, você assume a posição de réu sem perceber. Mesmo que tenha argumentos perfeitos, já começou o jogo no tabuleiro errado. Pense em qualquer situação em que você tenha sido acusado injustamente. O instinto foi tentar mostrar sua versão, mas nesse ato, você abriu mão da vantagem mais poderosa que poderia ter: o controle do enquadramento. Porque quando você aceita o enquadramento de outra pessoa, o jogo não é mais seu. Maquiavel, estrategistas políticos e líderes que compreendem o poder sabem disso. Eles sabem que o silêncio calculado não é omissão, é domínio. Um silêncio com postura, com expressão controlada, diz mais do que um discurso inteiro de justificativas. Você pode até pensar, mas se eu não explicar, as pessoas vão acreditar na mentira. E é aí que está a confusão. Não é sobre fazer todos acreditarem em você, é sobre fazer todos duvidarem de quem te ataca. E isso não se faz com argumentos, mas com presença. Quem corre para falar primeiro parece ansioso, e ansiedade socialmente é lida como insegurança. Já viu alguém com poder real parecer ansioso? Não, porque poder é transmitir que você está acima da necessidade de convencer. A primeira virada de chave é essa. Você não está tentando ganhar o debate, você está controlando o clima emocional da sala. E quem controla o clima, controla as conclusões. Mas há um detalhe ainda mais estratégico que poucos percebem. O silêncio desconforta mais do que a contradição. Quando você não reage, o outro precisa sustentar a própria acusação sozinho. E quanto mais tempo ele fala, mais entrega emoções, fraquezas e contradições. Quer ver isso na prática? Imagine estar numa reunião, alguém questiona publicamente sua competência. A maioria corre para se justificar. Você não. Você olha, respira, espera. Não diz nada nos primeiros segundos. Observa o silêncio se esticar até que alguém que não é você sinta a necessidade de preencher o vazio. Esse é o ponto onde o jogo começa a inverter. Não porque você venceu o argumento, mas porque deixou claro que não joga nesse tabuleiro. Mas isso é só o primeiro passo. A verdadeira manipulação de percepção exige que você aprenda a transformar acusações em espelhos. Quando alguém te ataca, o que eles mais esperam é uma reação. É quase um contrato invisível. Eles provocam, você se defende e pronto, o jogo está no campo deles. Só que existe uma jogada muito mais fria e infinitamente mais eficaz. Inverter a acusação sem tentar limpá-la. Essa inversão não é sobre negar, é sobre mudar o foco emocional. Alguém diz que você é arrogante? O erro seria responder: não, eu não sou assim, porque essa frase coloca você no papel que eles criaram. A jogada correta é deixar o peso voltar para eles. Um simples, estranho como confiança incomoda alguns, muda completamente o enquadramento. Você não está se defendendo, você está transformando a acusação em um reflexo da insegurança deles. O público deixa de olhar para você como alvo e começa a observar o acusador como alguém reativo, talvez até ressentido. O mesmo vale para provocações mais sutis. Um colega insinua que você sempre quer ser o centro das atenções. Você poderia rir, mudar de assunto e deixar a pergunta no ar. Por que isso te incomoda tanto? Sem um tom agressivo, apenas com curiosidade controlada. Isso força o outro a se explicar. E agora é ele que está no papel de réu. Mas a arma mais letal não é a frase afiada, é a ausência calculada. Se você já viu alguém sumir no momento de uma crise e voltar dias depois como se nada tivesse acontecido, sabe do que estou falando.
Esse sumiço é uma estratégia. É deixar o adversário sem o combustível emocional que ele esperava consumir. Na prática, essa ausência cria duas reações automáticas. O agressor perde o ritmo e as pessoas ao redor começam a preencher o silêncio com teorias. Algumas dessas teorias inevitavelmente jogam a seu favor. Porque quando não há narrativa oficial, a mente humana inventa e costuma exagerar a força de quem está em silêncio. Isso é desconfortável para quem ainda está condicionado a limpar o próprio nome a qualquer custo. Mas aqui está a realidade. Quanto mais você tenta limpar, mais suja parece a água. Um copo de água pura com uma gota de tinta pode ser esquecido se você o deixa parado, mas se você mexe sem parar tentando limpar, todos só veem a mancha se espalhando. E tem mais. Inversão não é só sobre ataques diretos. Funciona até quando alguém tenta te colocar numa armadilha. Um parceiro diz: "Você nunca me entende." Ao invés de entrar no debate, você solta um calmo: "Talvez não seja assim que eu vejo." E para por aí. Essa frase corta todo o argumento dele. Quem quiser continuar vai ter que se expor muito mais. Mas existe um nível acima, onde não é mais você respondendo, e sim outros fazendo isso por você. E para chegar lá, é preciso mexer com algo que a maioria teme: a construção de uma aura. O erro mais comum no jogo social é achar que a defesa começa quando alguém te ataca. Não. A defesa começa muito antes, no jeito como você entra em uma sala, na maneira como responde a pequenas provocações e até no silêncio que escolhe manter quando poderia falar. Quando você constrói uma presença sólida, algo muda na percepção das pessoas. Elas não veem apenas o que você diz ou faz, mas o que você poderia dizer ou fazer e opta por não fazer. Esse espaço entre o que você sabe e o que revela é onde o respeito nasce. Uma aura forte não vem de ser o mais barulhento, vem de ser o mais consistente. Você nunca reage de forma previsível, nunca entra em explicações longas, nunca permite que emoções descontroladas definam seu tom. Isso cria um padrão. Todos percebem que tirar você do eixo é difícil, e por isso tentam menos. Mas existe um efeito colateral poderoso. Quando alguém ousa te atacar, o silêncio que você mantém é interpretado como um sinal de que não vale a pena mexer com você. E muitas vezes, outras pessoas entram na conversa para te defender, porque sua postura as faz sentir que você não precisa se abaixar para se justificar. Elas querem proteger aquilo que percebem como forte. Pense nos líderes, chefes ou figuras que você respeita. Muitas vezes não é pelo que dizem, mas pelo que não dizem. Você sente que cada palavra deles é medida, e isso faz com que cada frase tenha mais peso. É exatamente isso que você precisa cultivar. Para criar essa presença, existem 3 pilares. 1. Imobilidade consciente. Não se mexer ou gesticular demais quando confrontado. Isso transmite calma e controle. 2. Respostas de fechamento. Frases curtas que não abrem debate, como "o tempo vai mostrar" ou "anotado". 3. Controle de ritmo. Falar e agir mais devagar que quem te provoca, como se nada fosse urgente para você. Esses 3 elementos criam uma sensação de que você está sempre no comando. E quando parece estar no comando, você raramente precisa se defender, porque a disputa já começa inclinada a seu favor. Mas aqui está o ponto final. Quando você para de viver para responder e começa a viver para definir, seu silêncio deixa de ser apenas ausência de fala e passa a ser uma declaração. As pessoas olham e pensam: se ele não respondeu, é porque não precisa. E essa suposição é infinitamente mais poderosa do que qualquer explicação que você poderia dar. Esse é o estágio onde a defesa deixa de ser uma ação e passa a ser um reflexo natural da sua presença. Você não luta para manter a sua posição, você simplesmente ocupa o espaço e deixa que os outros decidam se querem ou não se expor tentando te derrubar. Se você chegou até aqui, entenda. A partir de hoje, cada vez que sentir o impulso de explicar, respire e lembre que o verdadeiro poder não está no que você prova, mas no que você mantém intocado. E quando as pessoas não conseguem ler você, elas passam a respeitar, temer e muitas vezes proteger você. Não é o que você responde que define sua força, é o que você escolhe deixar sem resposta. Se esse vídeo te fez enxergar o poder do silêncio, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada palavra é estratégia e cada silêncio é arma.